noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos hoje na segunda quarta-feira, nossa segunda aula, nesta revisão dos estudos da revista E a Igreja Vai Bem, né, que nós estamos estudando, falando sobre Entre Lágrimas e Sorrisos, e com um objetivo maior, que é a edificação, que é o nosso crescimento espiritual, que é alcançar essa maturidade cristã, que é tão importante para nós na caminhada com Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade a esses estudos. E nós esperamos que a primeira aula tenha sido edificante, que realmente tenha feito algo importante na sua vida, e que essa segunda aula também. E que hoje nós possamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento. Antes eu quero orar com você, pedir a Deus que Ele possa nos orientar e nos ajudar nesse estudo, nessa revisão. Hoje a gente vai falar sobre mais 3 lições que são incríveis, que têm uma essência maravilhosa e que com certeza nos ajudará nesses dias, continuará abençoando as nossas vidas e edificando o nosso coração, a nossa mente. Então vamos falar com Deus, feche seus olhos, vamos pedir para que Ele possa estar conosco nesses momentos que vamos passar juntos, estudando e meditando na sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar pela oportunidade de mais uma vez estarmos junto com os nossos irmãos, ó Pai, estudando a Tua palavra, aprendendo um pouquinho mais de Ti, Senhor Deus, buscando, Pai, nosso crescimento espiritual, buscando a nossa maturidade. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar tomando a direção desses momentos, dessa aula, que o Senhor seja o nosso professor, que o Senhor continue a nos ensinar. Estamos aqui para aprender mais de Ti. Queremos estar em comunhão contigo. Queremos crescer nessa caminhada que o Senhor nos escolheu para fazermos juntos. Fique conosco, Senhor Deus, e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, vou colocar aqui para você. Nós vamos apresentar aqui essa lição, né? Só retomando aqui o que a gente já viu na aula passada, na primeira aula. Nós falamos sobre o consolo na tribulação, nas tribulações. A gente viu que o nosso Deus, né, nos ama e Ele mostra isso na sua palavra. O apóstolo Paulo nos ensinou isso, ele viveu isso, né, que não tem nada que vai nos separar do amor de Deus. E essa lição também foi maravilhosa. A gente falou sobre o desafio das oposições, falamos sobre o triunfo de Cristo. Essa foi a última lição que nós estudamos. É importante a gente ter no nosso coração, para nós darmos continuidade nessa última lição, o triunfo de Cristo. Entendermos que o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele é o Cristo vitorioso, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a morte na cruz, que venceu todos os desafios, que foi provado aqui nessa terra, mas que é o Cristo triunfante, não é o Cristo da cruz derrotado. Nosso Senhor Jesus, Ele é vitorioso. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre, hoje é a 4ª lição, a nova aliança. Nós vamos falar, esse estudo está baseado em 2 Coríntios, no capítulo 3. E nós vamos ler hoje o capítulo 3 de Gálatas, os versículos 15 ao 22. Então, a nova aliança. Vamos rever alguns fatos dessa lição, tá bom? Então, vamos lá. Espero que você deixe aí do seu lado a palavra, né? Porque ela vai estar sempre, a gente vai estar sempre visitando a palavra e meditando no que ela tem trazido para nós
de acordo com essas lições. Então, Gálatas 3, os versículos 15 ao 22. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois e não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça da verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, essa nova aliança está fundamentada, está alicerçada em Cristo Jesus. A gente sabe que se é uma nova aliança, subentende-se que houve uma aliança antiga, que houve uma aliança anterior a essa. E a aliança anterior a essa é a aliança feita com Moisés, né, sobre a lei de Moisés. E depois a nova aliança em Cristo Jesus. E a gente vê que essa nova aliança, ela foi feita a Moisés, mas que essa nova aliança, ela é superior, ela é eterna à antiga. Né? A nova aliança é superior à antiga. Então, irmãos, é importante nós entendermos que a lei somente pode dizer que o pecado existe e denunciá-lo, mas não oferece condições para vencê-lo. Nós sozinhos não temos condições. Somente na nova aliança, somente em Cristo Jesus, é possível vencer o pecado. Somente a nova aliança produz a vida. Esta é a aliança da graça de Deus com o seu povo, caracterizada pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Então, a nova aliança, ela é superior à antiga, e a nova aliança tem maior glória do que a antiga, porque a nova aliança é infinitamente maior do que a glória antiga, porque o brilho da glória da nova aliança não é apenas um reflexo, como aconteceu com Moisés. Não sei se os irmãos lembram, né, que isso acontecia, ele colocava um pano sobre seu rosto, e para que não ficasse tão resplandecente todo aquele brilho que ele tinha, porque a glória de Deus estava sendo manifestada sobre ele, né? Mas a glória da nova aliança tem brilho eterno daquele que fez a luz, daquele que é a luz do mundo, o Rei da glória, o Pai das luzes, o nosso Senhor Jesus. E também a nova aliança é mais duradoura que a antiga, porque ela é eterna. Essa aliança, ela é permanente. E é por isso, irmãos, que isso também traz para nós motivos de alegria, de sorriso, motivos para que nós busquemos essa maturidade, de nós estarmos alicerçados nessa nova aliança, que além de ser superior à antiga, ela é maior do que a antiga, ela é eterna. E o mais gostoso disso, o que nos dá uma maior alegria é saber que a busca dessa nova aliança
a iniciativa dessa nova aliança partiu do nosso Deus, por tão grande amor. A aliança foi quebrada por nós, por homens pecadores, mas ela foi retomada pelo nosso Deus. E ele traz essa nova aliança de uma forma muito especial, nos trazendo esse benefício de maneira eterna. Ela não mais será quebrada. Cristo venceu a morte, como nós vimos na lição passada. Nosso Jesus Cristo, ele é vencedor, ele triunfou sobre a morte e nos garante essa aliança, nos garante essa comunhão para toda a nossa vida. Ela é eterna. Mas nós sabemos, né, irmãos, que uma aliança, ela tem duas situações, né? Tem aí um compromisso entre duas situações. Então, Deus, entre nós e Deus, né? E Jesus, ele é a aliança entre nós e Deus, entre nós e o Pai, né? Então, esse privilégio de estarmos alicerçados nessa aliança, com certeza nos consola. É uma fonte de grande consolo. Pensar que mesmo nos problemas e crises da vida, o Senhor continua sendo o Deus fiel, o nosso parceiro em uma aliança que nunca terá fim. Louvado seja o nome do nosso Deus, por tão grande amor e por essa nova aliança, que é Cristo Jesus. Então, essa foi a quarta lição. E agora, a quinta lição, o compromisso cristão, o nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus, o nosso compromisso no Evangelho, na divulgação do Evangelho de Cristo Jesus. Como que fica a nossa parte nessa nova aliança? Qual é o nosso compromisso? Qual é a nossa responsabilidade nessa caminhada com Cristo e nessa busca pela maturidade, pelo nosso crescimento espiritual? Nós vamos ler, irmãos, Jeremias, vamos lá, pega lá a palavra, Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 6. Jeremias, capítulo 18, dos versículos 1 até o versículo 6. Vamos lá? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, irmãos, quando nós falamos desse compromisso cristão, daquilo que é para que eu faça, daquilo que compete a mim, qual é a minha parte nessa caminhada? Qual é a minha parte nessa nova aliança? O meu compromisso com Cristo, o meu compromisso com o Senhor. Então, nós não conseguimos, com certeza, firmar esse compromisso se nós estivermos sozinhos, se nós não nos entregarmos totalmente nas mãos do oleiro e deixar que ele, do jeito dele, nos molde, que ele refaça aquilo que tem que ser feito, aquilo que não está de acordo com a vontade dele. Mas para que isso aconteça, é importante que haja o eis-me aqui, para que o oleiro, para que o nosso Deus possa trabalhar na nossa vida e que assim nós consigamos alcançar essa maturidade. Então, a conversão a Cristo resulta em testemunho cristão. Como é que nós podemos ter o nosso comportamento de acordo com a vontade de Deus? O que eu estou aprendendo está refletindo nos lugares que eu estou passando, nas pessoas que eu estou convivendo? O que Deus fez na minha vida é possível ser
visto pelas pessoas que estão comigo. Então, irmãos, esse compromisso que nós temos com Cristo, firmados por essa nova aliança, requer de nós uma coragem para sustentar a verdade. A verdade é Cristo Jesus. A verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu entreguei a minha vida a essa verdade que é Cristo Jesus. E aí eu estou sustentando essa verdade. As adversidades vêm como a gente viu, os desafios vêm como nós vimos na lição passada. Mas será que quando eu estou diante de um desafio, eu sustento aquilo que eu tenho acreditado, aquilo que eu tenho vivido e buscado? Eu sustento a minha confiança e a minha crença realmente no Filho de Deus? Eu mantenho a verdade de pé? Eu tenho coragem para sustentá-la? Outra situação importante é sabermos que, como eu disse para vocês, esse compromisso, para que nós tenhamos ele de fato, de verdade, é importante que nós estejamos nas mãos do oleiro. Só assim nós seremos capacitados para sustentarmos a verdade. Porque nós sozinhos, nós não vamos conseguir. Mas com o Senhor Deus, com certeza, né? Por isso que a gente viu que essa lição nos mostra que a conduta, que o comportamento dos filhos de Deus deve ser diferente, deve ser diferenciado. Como discípulos de Jesus, não podemos viver como vivem todas as pessoas, pois temos um compromisso com Deus, e esse compromisso é inegociável. São muitas as adversidades que os cristãos enfrentam, mas em todas elas, o testemunho da fé precisa ser sustentado. Por isso que nós precisamos dessa capacitação, desse ensinamento, desse encorajamento do nosso Deus, para que nós possamos sustentar essa verdade que é Cristo Jesus. E só assim, meus irmãos, só se nós estivermos nas mãos do oleiro. Nós sabemos que nós somos frágeis, né? Nós passamos por tribulações, enfrentamos dificuldades, perseguições, mas não somos vencidos e nem destruídos, porque o poder de Deus está em nossa vida. É o próprio Deus que capacita o cristão para o desempenho de todas as suas funções. Só através dele, só com ele, nós podemos sustentar, nós podemos, com certeza, estar firmes diante da verdade que é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos estar alicerçados na palavra e estarmos entregues nas mãos do oleiro para que nós consigamos cumprir esse compromisso com o nosso Deus, sustentando a verdade e nos permitindo ser capacitados pelo próprio Deus para que essa verdade seja mantida em nossa vida. Em nome de Jesus. Então, essa foi a quinta lição, o compromisso cristão. E a lição de número 6 é força para viver. Força para viver, precisamos de força para viver. Pensando que, lembrando, né, meus irmãos, eu acredito que essa lição faz aqui, tem um paralelo com a primeira lição, quando a gente fala do consolo das tribulações, a força para viver, a força para vencer as adversidades. Essa lição também vem, de certa forma, ela vem para fortalecer um pouco mais, dar um pouco mais de ênfase à primeira lição, para que a gente entenda que realmente essa caminhada ela é de lágrimas e sorrisos, que nós precisamos dessa força que é Cristo para podermos vencer e viver dias sustentados pelo nosso Senhor. Nós vamos ler, irmãos, Filipenses, abre a tua palavra, a Bíblia aí, Filipenses, nós vamos ler no capítulo 4, nós vamos ler dos versos 10 ao 19. Filipenses 4, dos versículos 10 até o 19. Irmãos, e a despeito do que nós estamos vivendo, né, essa situação tão atípica, tão diferente, algo que nós
nunca pensamos que pudéssemos viver e, enfim, mas com certeza nós temos encontrado consolo nas tribulações, Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos sustentado, Deus tem trabalhado na nossa vida como um oleiro, nos moldando, nos mudando naquilo que precisamos mudar para que nós tenhamos essa força para viver, para que nós entendamos o quanto somos dependentes do nosso Deus. Né? E que a caminhada é sim de lágrimas e sorrisos, mas Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, sejam eles de alegria, sejam eles de dor, de tristeza, Ele está conosco e Ele nos garante essa força para que a gente possa viver. Então vamos lá, Filipenses 4, nós vamos ler do verso 10 até o verso 19. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso suportar nas mãos daquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa. O que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Entender que é possível, sim, né, diante das adversidades, nós aprendermos. Por isso que é um aprendizado, é um processo a cada dia no Senhor, sempre melhorando no Senhor, né, diante dos problemas, e na certeza de que é possível, sim, encontrar essa alegria no Senhor. É Ele quem renova a nossa força, é Ele quem nos dá a alegria que precisamos. No Senhor está a nossa alegria. Ele renova o seu cuidado a nós a cada manhã. Ele faz isso com as nossas vidas todos os dias. As suas misericórdias são renovadas a cada manhã. O apóstolo Paulo viveu isso. Não tinha como ele, diante dos questionamentos, dos desafios e das oposições que ele viveu, ele sabia, ele tinha propriedade para dizer, porque ele foi sustentado em todas elas. Ele encontrou a força que ele precisava em cada uma dessas situações. Ele sabia o que era passar fome, o que era ter fartura, o que era escassez, enfim. Ele tinha vivenciado todas essas coisas. Então, ele tinha propriedade, sim, para falar. Lembra do que a gente falou lá? Consolados para consolar. Então, muitas situações que nós temos vivido é para que nós tenhamos força, tenhamos palavras, né? Tenhamos suporte para poder encorajar outras pessoas, para que nós possamos fortalecer outras pessoas. Somos instrumentos de Deus e esses instrumentos são construídos nessas adversidades, nesses momentos de dificuldade. Então, essa lição, irmãos, foi muito edificante para as nossas vidas, né? E a gente percebe e a gente entende que não existe pessoa sem problemas, e isso não é diferente com o cristão, isso não é diferente conosco. Temos nossos problemas, sim,
temos as nossas dificuldades, choramos, nos desesperamos, muitas vezes questionamos, né? Ficamos angustiados diante das situações que têm acontecido, às vezes na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja, com as pessoas que estão próximas a nós, né? Mas nós podemos estar fortalecidos pela palavra. Essa palavra de Paulo, ela é maravilhosa, né? Olha o que ele deixa para nós aqui no versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, o nosso Deus é aquele que venceu a morte na cruz, através do seu Filho Jesus, que é o Deus vitorioso. Ele venceu para nós, nós também somos mais que vencedores por ele, por causa dele, né? Então, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, mas como? Em Cristo Jesus. Por isso que nós dissemos na lição anterior que esse compromisso, que esse fortalecimento tem que estar pautado na palavra, tem que estar pautado nessa nova aliança que é Cristo Jesus. Ele há de suprir cada uma de vossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Ele tem tudo que nós precisamos. Ele tem tudo que nós precisamos. Às vezes, o simples fato de ser cristão já acarreta uma série de dificuldades. É verdade, isso é fato, né, meus irmãos? Muitas vezes, por ser cristão, por confessarmos a nossa fé em Cristo, isso já nos traz algumas dificuldades. Por isso, a importância de estarmos firmados na palavra, de entendermos o quanto é importante nós estarmos nos fortalecendo a cada dia. Nos alimentarmos só no domingo ou na quarta-feira, nós vamos passar fome espiritual. Nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra do Senhor para que nós possamos ter essa força para viver, para enfrentar os problemas. E Paulo encara os desafios da vida como oportunidades para o fortalecimento e seu ministério e crescimento na fé. É através dos desafios, é através das dificuldades que nós vamos nos fortalecendo a cada dia. É através das dificuldades, das experiências que Deus nos possibilita viver, que nós vamos nos fortalecendo a cada dia. Irmãos, e uma coisa importante nós temos no nosso coração, a visão de futuro. É entendermos que a nossa vida não se limita só a esta caminhada aqui na Terra. A nossa caminhada, a nossa aliança com Cristo é muito maior, ela vai muito além dessa vida aqui nessa Terra. Nós temos garantido a vida eterna com Cristo Jesus. Um dia todo o sofrimento vai cessar. O corpo se revestirá de incorruptibilidade. Tudo se fará novo. Essa é uma mensagem que fortalece a nossa caminhada. A certeza do futuro que nos espera basta. A certeza de que o nosso amanhã com Cristo, na mansão celestial, será eterna. E por isso nós devemos saber esperar no Senhor. Nós devemos estar confiantes naquele que nos prometeu. Então, os cristãos também, nós temos essa força, essa certeza de que a nossa esperança futura é muito maior. O nosso amanhã é muito melhor. Então, por isso que é importante saber esperar no Senhor. E isso, com certeza, nos traz força para viver. Então, essa foi a 6ª lição, força para viver. Então, hoje, meus irmãos, nós vimos 3 lições, né? A primeira foi a nova aliança, o compromisso cristão e a força para viver. Então, sempre lembrando que nesses estudos, o objetivo desses momentos que nós estamos aqui passando juntos é que nós tenhamos a nossa maturidade espiritual alcançada, que nós consigamos essa maturidade para que nós possamos estar preparados para os desafios, para as dificuldades que vierem, que chegarem até nós, na certeza de que
o nosso Deus está conosco nessa caminhada, de que Ele pode todas as coisas, de que Ele nos ama, de que Ele tem o melhor para cada um de nós e de que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, porque Ele está conosco. Então, esta é a nossa oração, que você possa se alimentar da palavra todos os dias, que você não perca a oportunidade de estar se alimentando da palavra e assim se fortalecendo dia a dia no Senhor. Nós já começamos o estudo da escola dominical, então que você também participe da escola dominical todos os domingos. Domingo, dia 10, foi a primeira lição, nós teremos já a segunda, nós vamos falar sobre os ensinos de Jesus, então que você não perca essa oportunidade. Participe desse privilégio de estar se alimentando e fortalecendo no Senhor. Eu quero orar com você e pedir para que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, que você possa ser bênção onde você está, que o Senhor possa estar conosco todos os dias. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que tivemos de falar contigo, estamos tendo de falar com o Senhor, mas também pela oportunidade que tivemos de estar nos aprofundando, ó Deus, nos estudos da Tua palavra maravilhosa para nós nestes dias. Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue fortalecendo as nossas vidas. Pai, nós queremos alcançar essa maturidade, queremos caminhar contigo, estar em comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos, e sermos fortalecidos a cada dia. Confessamos que somos dependentes do Senhor, precisamos de Ti, Pai. Precisamos, ó Pai, dessa maturidade, Senhor Deus. Nós queremos estar firmados a cada dia nessa nova aliança que é Teu Filho Jesus. Nós queremos, ó Pai, honrar os nossos compromissos diante do Senhor, sermos testemunhas vivas do Senhor, Pai, onde nós estivermos. E nós também confessamos ao Senhor, Pai, que precisamos da Tua força, do Teu poder, para que consigamos viver aqui, Senhor Deus. Pai, nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pedir-te, ó Deus, pelas nossas omissões, por muitas vezes, ó Deus, negligenciarmos os Teus ensinamentos, não Te obedecer. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando e nos renovando a cada dia. Fique conosco, fique com cada um dos seus filhos que participou desse estudo, que eles também possam ser renovados e edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e que o amor de Deus também seja contigo e que Ele possa suprir todas as tuas necessidades em nome de Jesus. Então, até a próxima quarta-feira, que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e nós nos encontramos também na Escola Dominical e na próxima quarta-feira vamos ter a terceira aula e nós vamos estudar a 7ª lição. A 7ª lição será a reconciliação com Deus. Então, que Deus te abençoe. Mais uma vez, uma ótima noite. Em nome de Jesus. Amém. Percorria Jesus